A pauta é urgente. Nesse exato momento, o Brasil perde parte importante de seus biomas. Incêndios e queimadas de proporções nunca vistas se espalham pelo Pantanal, na Amazônia, nas Chapadas. Espécies ameaçadas de extinção, que só existem aqui, podem sumir do mapa. A médio e longo prazo, quais as consequências dessas queimadas para a nossa saúde e o meio ambiente? O Sala de Convidados de hoje discute saúde e queimadas. Mais de 16 mil focos de incêndio. Quase 33 mil quilômetros quadrados. Muitos animais não conseguiram encontrar refúgio. Foram mortos pela ação do fogo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Áurea, Sandra, Márcia, Coronel Barroso. As imagens falam por si. É muito difícil dizer bom dia depois de ver essas imagens. Coronel Barroso, eu começo com você, querendo saber como é que é a situação nesse momento no Pantanal. Estou sem o seu áudio, eu preciso que você habilite seu microfone. Bom dia a todos. Grato pela oportunidade. Nós estamos aqui no Pantanal Mato Grossense, que tem uma área de 6.671.740 hectares. Já foram consumidos 2.191.700 hectares. Isso corresponde a 32,85% do Pantanal do estado de Mato Grosso. E isso está aumentando, embora tenha chovido aqui em alguns pontos, mas a gente continua tendo algumas frentes de incêndio fora de controle, infelizmente. Nós estamos assistindo essas áreas, né, com o resgate e distribuição de alimentos aos animais silvestres vítimas desses incêndios. É uma área de 5.847 hectares, pouco mais de 2,6% da área que foi atingida, ou seja, muito pouco que a gente está fazendo. Mas estamos nos esforçando bastante. O PAIAS, que é o Posto de Atendimento Emergencial aos Animais Silvestres vítimas dos incêndios florestais no Pantanal, tem a participação de agências federais, estaduais, municipais, ONGs, entidades de classe, voluntários, no número de 85 pessoas ao todo hoje. Nós já rodamos mais de 100 mil quilômetros nessa empreitada aqui, nessa luta. Já foram distribuídos mais de 5.915.000 litros de água nas lagoas e nos curis que estão secos, praticamente totalmente secos. Já distribuímos mais de 65 mil toneladas de alimentos e já visitamos e revisitamos 16.188 postos de alimentação, né? Ao todo, 32 veículos empregados. E esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo por aqui. Muita luta de todos que estão aqui. Sim, com certeza, Coronel. Muito obrigada pelas informações. Os números são grandiosos. Eu, antes de continuar, prosseguir aqui com a nossa conversa, quero apresentar os nossos convidados. Conversando comigo hoje pela internet sobre saúde e queimadas, Márcia Chame, coordenadora da Plataforma Institucional de Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fiocruz. Sandra Reicon, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz. Áurea Ignácio, bióloga, coordenadora da pós-graduação em Ciências Ambientais da Unimat, Universidade do Estado do Mato Grosso, e Coronel Barroso, secretário executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso. Márcia, eu queria trazer com você o que a ciência entende quando observa essas queimadas, qual é a visão da ciência, como ela traduz o que a gente está vivendo nas florestas brasileiras em meio a essas queimadas. Bom dia a todos e todas. Agradecer aí a participação da Áurea, Sandra, Coronel Barroso. Estivemos juntos lá em Poconé há uma semana atrás. A ciência vem desenvolvendo e é importante a gente saber, né, e as pessoas saberem que nós temos diversos estudos no Pantanal Mato Grossense, naquela região, realizada aí por diversos grupos de pesquisas que estão nas diversas universidades, UNEMAT, Universidades Federais de Mato Grosso do Sul,
né, outros grupos de pesquisa de universidades do Brasil trabalhando nesse bioma, na Amazônia, que são super importantes. Hoje, o que se percebe é que o avanço desses impactos, eles se tornam mais intensos e mais frequentes, e isso, na verdade, impede o processo natural, né? Impede ou diminui ou limita o processo natural de restauração desses ambientes que são extremamente importantes, né, para a América do Sul, porque nós estamos falando de ecossistemas imensos e complexos, que não têm os seus serviços ambientais ou as suas interconexões limitadas apenas àquela região, né? Então, hoje, o Pantanal, que é uma maior planície inundável aí da América, ela, na verdade, hidrata todo esse processo, né, com as suas bacias hidrográficas, a sua enorme biodiversidade, e tem estudos mostrando já de longo tempo, né, a riqueza, principalmente de mamíferos e aves, nas áreas abertas da América do Sul. Portanto, a gente fica muito alarmado a partir do conjunto de estudos que o Brasil já existem no Brasil, né? E com as perspectivas que a gente tem aí, né, para o futuro em relação às questões das mudanças climáticas globais e todo o processo de desenvolvimento dessa região. Áurea, o que a gente já sabe sobre os impactos dessas queimadas nesse momento no Brasil? Bom dia a todos, é um prazer poder contribuir. Só um minutinho, por favor. Coronel, eu vou te pedir... Coronel, eu vou te pedir para mutar o seu som. Coronel? Vamos ver se daqui a pouco ele... Vou te pedir para mutar o teu som. Eu sei que você está em área aí de prontidão, realmente, trabalhando ao mesmo tempo que participa do programa. Quero te agradecer mais uma vez. Vou só te pedir para mutar o microfone para a gente ir seguindo aqui. Por favor, Áurea. Então, retornando, bom dia a todos, é um prazer estar nessa mesa, né, de discussão. Então, é o seguinte, o Pantanal é Pantanal porque ele tem seu pulso de inundação, né? Então, os ciclos de cheia, de vazante, de enchente, é o que caracteriza o nosso Pantanal. Queimadas também é um fenômeno que acontece naturalmente no Pantanal, mas não desta forma, como internacionalmente estamos discutindo. É uma queimada intensa, intensa. Então a gente pensa no ser humano, a gente pensa nos grandes e médios animais, mas a gente tem que pensar agora na saúde do ambiente. Todos os processos ecológicos foram quebrados. Invertebrados do solo, micro-organismos, todos sofreram certamente com esta queimada. A minha maior expertise, além de eu ser coordenadora do programa de pós, são com os poluentes ambientais. Essa intensa queimada seguramente remobilizou para a atmosfera diversos poluentes, incluindo um metal pesado altamente tóxico, que é o mercúrio. Então, a minha preocupação agora, após 14 anos de monitoramento de metais no Pantanal, é começar a avaliar isso agora. Como é que a biota está absorvendo esses metais? Quais são os processos que serão alterados? Mas eu preciso reforçar, alteramos a saúde do ambiente do Pantanal. Nessa saúde do ambiente está nós, seres humanos. Pois é, eu vou querer trazer isso daqui a pouco com você, Áurea, porque esse mercúrio volta para a gente, né? Para quem está em casa entender que não importa a gente estar longe da floresta, a floresta sofrendo, isso também chega para a gente. Mas eu vou guardar isso um pouquinho ali para frente, para eu trazer a Sandra, diferenciando. A Áurea está colocando para a gente a questão das queimadas que acontecem todos os anos, a gente sabe disso, e que nem sempre nessas proporções. E aí, Sandra, é interessante a gente realmente diferenciar essa queimada que é controlada para a queimada criminosa. A gente, inclusive, recolheu imagens indicadas por você do site da NASA. Eu vou pedir para você explicar para quem está em casa entender. Enquanto isso, a nossa equipe vai colocar um pouco dessas imagens da NASA para a gente poder entender a gravidade do que a gente está vivendo. Isso. Então, é reforçar que esses animais estão também movendo, estão chegando mais perto dos seres humanos
e depois provavelmente nós vamos discutir isso, e as zoonoses? Sim. E as contaminações cruzadas? Eu vou trazer isso já, até porque, até para deixar quem está em casa já sabendo, a gente no segundo bloco vai focar realmente nessa questão da saúde, do que a gente pode fazer, e eu vou querer trazer esses impactos mais detalhados com você, Áurea, tá? Eu vou voltar com você sobre isso. Sandra, explica para quem está em casa a diferença aí da queimada criminosa e dessa queimada que é controlada, para a gente poder entender a gravidade do que a gente está vivenciando nesse momento. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Acho extremamente importante que a gente possa reunir um grupo de pesquisadores, né, que trabalham no tema para que a gente possa interagir e discutir um pouquinho essa questão. Então, a questão das queimadas controladas, várias queimadas já foram realizadas na Amazônia, no Pantanal nem tanto, para estudos experimentais, inclusive não só de grupos nacionais como internacionais. O professor Paulo Artacho, inclusive da USP, ele tem um estudo já de vários anos a mais ou menos 250 quilômetros de Manaus, onde esses estudos são feitos. A Embrapa também faz vários estudos com queimadas controladas. Para quê? Para que a gente tenha a dimensão dessas queimadas controladas, quanto elas estão emitindo, por exemplo, de gases de efeito estufa para a atmosfera, inclusive o mercúrio que a Áurea acabou de mencionar. Né? Esses estudos controlados, eles permitem que a gente conheça exatamente essas emissões. E a questão das queimadas, né, criminosas, que no caso do Pantanal nós temos a notícia da mídia que teve início em quatro fazendas do Pantanal, elas são totalmente incontroláveis, né? E, além disso, não há o conhecimento, principalmente em relação a esses fazendeiros, grileiros, né, que querem se apossar de uma parte da terra para englobar exatamente no seu território já existente. Então, quanto mais o fogo atingir outras áreas, para aqueles que estão realmente realizando essa atividade criminosa, torna-se um benefício com aspas, né? Ou seja, ele passa a ter um maior número de hectares de apropriação indevida, obviamente, mas por conta do fogo. É isso que está acontecendo também. No entanto, nós não podemos esquecer que nós estamos vivenciando um fenômeno de mudanças climáticas com um aumento entre 1,8, 2 graus até 5,8 graus na região centro-oeste do Brasil. Então, a inflamabilidade da floresta, ela se potencializa a partir dessas questões climáticas, ou seja, altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, que chegou inclusive a 8%, e a questão realmente de todo o desmatamento que ocorreu desde o início do ano de 2020, essa matéria orgânica seca, ela realmente é um fator de ignição para a extensão que nós estamos presenciando dessas queimadas. Bom, nós já temos aqui participação da nossa audiência. Márcia, eu já passo para você, deixa eu só passar para o pessoal que está em casa. A participação de vocês é muito importante, enriquece a nossa conversa. Então, se você tem comentários e perguntas para os nossos convidados, encaminha para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Márcia, por favor. Eu só queria complementar que eu acho que é interessante a gente pensar, né? Porque quando a gente pensa em queimadas, a gente pensa naquele, né? O que determina todo esse processo. Na verdade, hoje o que a gente vê é uma síntese de tudo isso que Sandra falou, né? E Áurea, mas a gente também não pode
esquecer, e tem que incluir nessa síntese, toda a questão dos desmatamentos nas áreas das nascentes, né, a perda das matas ciliares dos rios, os processos de assoreamento que vem acontecendo em toda essa bacia hidrográfica, né, que hoje, né, já não encheu esse ano como ele deveria encher. Então, na verdade, são múltiplos fatores, né, de origens diferenciadas que acabam, né, convergindo e criando aí esse momento perfeito para que as ações humanas criem proporções, né, que sem nenhum tipo de controle. Então, é muito importante, né, que todo mundo, que todas as pessoas tenham na cabeça de que esses fenômenos, eles são fenômenos complexos e que um fator ele contribui para outros e que eles vão se somando até a gente chegar numa situação como essa, incontrolável, né, e com perspectivas de futuro muito difíceis de trabalhar, né? Porque às vezes a gente imagina que mas é só um impacto local. Não, não são impactos locais, são impactos locais que se somam numa dimensão regional e continental. Com certeza, não é à toa que está o mundo todo de olho no que acontece na Amazônia, no nosso Pantanal. Coronel Barroso, eu estou vendo que você está num ponto aí de apoio de vocês e trazendo algumas imagens para a gente, inclusive, aí, agora eu não sei se ele me escuta, tem uma pergunta aqui da audiência para o Coronel Barroso. Coronel, me escuta? Não sei se ele teve queda exatamente agora na conexão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer alguns dados que nós levantamos. O repórter Alessandro Vieira traz para a gente números atualizados e imagens do Pantanal. Olá, Yasmine e todos que acompanham o Sala de Convidados. Esse ano tivemos uma triste marca histórica de incêndios no Pantanal no mês de setembro. Incêndios que causaram prejuízos tanto para a vegetação quanto para a fauna da região. Até o dia 23 de setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou mais de 16 mil focos de incêndio. É o maior número desde o início do registro. Segundo informações do Instituto, em setembro, o Pantanal teve 14% do bioma queimado. A área atingida chega a quase 33 mil quilômetros quadrados. 26% de todo o bioma já foi consumido pelas chamas. Eu vou pedir agora para a gente ver algumas imagens da região. Nesse período, muitos animais foram mortos pela ação do fogo. Em outros anos, durante esse tempo mais seco, os animais se abrigavam em rios e campos alagados. Mas neste ano, muitos não conseguiram encontrar refúgio. De acordo com o IBGE, no Pantanal existem cerca de 130 espécies de mamíferos, 30 espécies de anfíbios, 80 de répteis, 460 de aves e 260 de peixes. O animal, que é um dos símbolos do Pantanal, a onça-pintada, tem sido atingido diretamente, assim como antas, jacarés, tucanos, tuiuius e cobras. Animais menores e que têm uma locomoção mais lenta têm ainda mais dificuldade de escapar das chamas. A gente lembra ainda que uma outra espécie que também corre riscos é a arara azul. O fogo nessa época pode deixar as aves sem alimento e sem lugar para fazer seus ninhos. Aqui no Brasil, a principal população da arara azul vive no Pantanal, cerca de 70%. Além de afetar o equilíbrio ecológico em toda a região, ainda é difícil falar sobre as consequências das queimadas a longo prazo. E a gente volta com você no estúdio. São números alarmantes. O coronel já começou o programa também trazendo números de proporções gigantescas, não tem outro termo para utilizar. Coronel, eu não sei se você me escuta, eu vejo uma imagem do ambiente onde você está. Eu tenho uma pergunta da audiência que acredito que você possa responder, ou Sandra talvez, né? O Magno Martins encaminhou para a gente pelo Instagram. Sim, vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. O Magno pergunta se já foi descoberta a causa das queimadas. Já se tem por certo qual foi o motivo que iniciou o fogo no Pantanal? Sim. Sim. Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Sim. mas não estou te vendo. Agora te vejo. Tá, é porque eu não consegui ouvir direito. Tá. A pergunta é eu não a consegui origem... ouvir vocês direito, tá chegando muito cortado. Sim. Desculpa que não deu para acompanhar a discussão, tá? Desculpe. Não mas tem problema nenhum, o sinal aqui tá coronel. ruim. Eu vou responder essa pergunta, então. A sua participação que é relacionada muito importante para a gente. com o início do incêndio, né? Sim.
Tá, então, o Corpo de Bombeiros tem peritos que fizeram a perícia do primeiro foco de calor, que iniciou numa área sem acesso, não tinha estrada para lá, só se fosse aéreo ou a cavalo ou a pé, muito distante da rodovia mais próxima. E o primeiro fogo teve início, o primeiro foco de incêndio teve início por meio da coleta de mel silvestre, que é muito comum aqui no Pantanal e também em outros lugares do Brasil. O cidadão que resolve consumir o mel ou comercializá-lo e buscá-lo no ambiente natural. Então, ele provavelmente deve ter ido a cavalo ou caminhando e se deparou com um local que tinha mel, atirou fogo no pé daquela árvore onde tinha o mel. O fogo, lógico, produziu a fumaça espantou as abelhas e ele foi lá e coletou o mel. Então, o primeiro foco de calor se iniciou em razão disso. O segundo foi por conta de um acidente de trânsito aqui na rodovia Transpantaneira. Um cidadão perdeu a direção do veículo, se chocou com uma árvore e iniciou um novo foco. Já tinha aquele primeiro no local de difícil acesso. Esse local, o bombeiro demorou 5 dias para poder chegar lá. Nós empregamos 4 máquinas pesadas, 2 quebraram antes de chegar até o ponto do início do fogo, onde tinha linha de fogo. Então, isso é em razão da dificuldade de se trabalhar no território pantaneiro. É extremamente difícil você romper a vegetação. Nós temos aqui todo tipo de vegetação, impressionante. Temos áreas alagadas, áreas úmidas, áreas secas. Temos vegetação de pequeno, médio e grande porte, manchas de cerrado, manchas de Mata Atlântica. Temos de tudo, é uma diversidade fantástica. É por isso que ele obviamente, foi declarado aí pela Unesco como uma reserva da biosfera. Não é à toa, né, que ele tem esse título. Então é muito difícil trabalhar. E nós não tínhamos uma aeronave do Corpo de Bombeiros, ainda não temos, né, um helicóptero, por exemplo, poder facilitar o acesso. Infelizmente não temos uma estrutura adequada, tudo isso dificultou. Quando a gente chegou na frente do fogo, ela já estava grande. Por quê? Em razão da condição climática, acúmulo de biomassa e tempo da resposta, né? Que todo incêndio, o primeiro princípio do incêndio é que todo incêndio começa pequeno, tamanho de uma chama de vela ou de um isqueiro. É bastante óbvio isso. Claro, tem incêndio que ocorre por explosão, e aí ocorre queimando numa área grande. Isso é raro, né? Então, o que acontece? Esses foram os primeiros focos. Teve início, então, coleta de mel silvestre, segundo acidente de trânsito, e um terceiro que iniciou exatamente por conta de um desmatamento ilegal, e foi feito desmatamento e enleiramento dos vegetais derrubados, né, e atearam fogo. Então, esses foram os 3 principais que deram início a esse grande incêndio. E depois começa o incêndio, aí você vê em outros novos focos adjacentes, porque as pessoas, infelizmente, na vontade de defender o seu território, acabam iniciando contrafogo de forma equivocada, sem técnica, e acaba iniciando novos incêndios. E aí isso virou, assim, espalhou fogo para tudo que é lado. Eu vou mostrar um mapa de fogo para vocês aqui, que é assustador você ver a área queimada do Pantanal. Eu estou com a sua imagem congelada, Coronel, infelizmente. Então, aqui, eu acho que dá para ver. A gente não vai conseguir ver a imagem que você está mostrando. Não sei se vocês conseguem ver. Não, a gente está com a sua imagem congelada, então, infelizmente. Então, tá. Infelizmente, mas a gente tenta guardar essa imagem no próximo bloco, se a gente tiver alguma estabilidade. Áurea, tá. Eu queria aproveitar... Mas então é isso. Sim. Aí eu queria só falar uma coisa. Pode falar. Eu posso falar mais uma coisinha? Por favor. Então, desculpa. Imagina. Desculpa. É porque eu não peguei a conversa toda, porque ficou picada a conversa, mas eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiro, quando a gente fala de um evento desse, a gente não pode usar o termo queimada. Desculpa fazer essa pequena... Sim, com certeza. Comentário, porque queimada é o fogo sob controle. Sim. Tá? A gente tem que falar incêndio florestal, para as pessoas entenderem, porque quem lida com a terra sabe que queimada é o fogo bom, é um fogo controlado com objetivos bem definidos. Exato. Então é normal, eu não culpo vocês, porque a imprensa fala assim, o judiciário fala assim, é comum as pessoas usarem o termo queimadas, mas queimadas são coisas boas. Manejo do fogo de forma controlada e com objetivos bem definidos. Incêndio florestal, não. Incêndio florestal, a definição é fogo fora de controle em qualquer tipo de vegetação. Então, vamos, dentro do possível, tentar usar o termo correto, que é para ficar bem separado isso, né? Queimada é uma coisa, incêndio florestal é outra. Essa é a primeira consideração. A segunda é que o Pantanal, vocês já falaram que ele está passando por um ciclo que é
normal de extrema seca, né? Obviamente, a gente sabe que a cada 40, 50 anos isso ocorre, é cíclico, inclusive depois vem as cheias, né? As grandes cheias, mas ele está sofrendo aí, eu acredito que eu conversei com pessoas aqui pantaneiros com 70, com 80 anos, que já vivenciaram uma grande seca no passado, no final da década de 60, e afirmaram que nunca viram uma seca tão prolongada e com tantos incêndios. E isso, eu acredito, lógico que isso tem que ser feito estudos mais aprofundados, daí a importância de desenvolver pesquisa nessa direção, embora já se tenha muita coisa escrita, nós temos que avaliar o que está acontecendo em torno do Pantanal, porque, na verdade, a gente não está isolado, né? O Pantanal ele é um bioma no meio de outros 2 biomas importantes, até mais, se a gente subdividir alguns biomas, e ele sofre influência dos demais, óbvio. E nas nossas cabeceiras, a cabeceira do Pantanal, da onde vem a água, elas estão, de certa forma, algumas estão comprometidas com o desmatamento excessivo em razão da agricultura, né? Muitas vezes chegam na borda de algumas cabeceiras, né? A agricultura monocultura, né? E também tem drenos no Pantanal. Então estão drenando não só o Pantanal Mato Grossense, do Pantanal aqui, que vocês conhecem, mas também os outros pantanais que tem no Mato Grosso, as áreas úmidas, Vale do Guaporé, a região do Araguaia. Então estão sendo feitos drenos para transformar essas áreas que são drenadas e ficam sem água em área de produção. Então a gente está comprometendo, né? Está havendo um comprometimento da água. Aqui também temos um excesso de instalação de pequenas centrais hidrelétricas que podem comprometer aqui o bioma Pantanal e os outros biomas de áreas úmidas que nós temos no país, que são riquíssimos e são fundamentais para que a gente continue a ter essa riqueza de água no nosso território brasileiro. Com certeza, você desmata a Amazônia, você diminui a quantidade de água no território brasileiro. Você drena o Pantanal, os pantanais, você vai ter menos água. Estão ouvindo? Estou te ouvindo, Coronel, e quero agradecer muitíssimo essa sua fala, porque realmente a gente precisa diferenciar todos... Então, tem todos esses... Desculpa, Coronel. Deixa eu só fechar aqui, porque a gente precisa fazer um intervalo rapidamente. Eu quero justamente levar para a Sandra. Exatamente na fala da Sandra, a gente buscou trazer essa diferenciação, né, entre queimadas e incêndios florestais e o que proporciona esses incêndios de grandes proporções. É importante quem está em casa entender essa diferenciação, porque há uma parte considerável que está totalmente fora dessas proporções naturais, né, Sandra? Então, eu gostaria, inclusive, de voltar à questão da alteração do ciclo hidrológico que o comandante, o coronel, eu confundo coronel. Aí, sim. O coronel colocou, porque a questão do ciclo hidrológico, lógico, nós estamos falando muito mais de incêndio agora, porque é o que está acontecendo, mas essa questão é extremamente importante. Pantanal sem água deixa de existir, gente. As nascentes estão no cerrado. O cerrado está quase que totalmente comprometido com a monocultura. Então, nós temos que ter uma ação global. Nós não podemos continuar esperando, agir pontualmente, esperando que algum milagre aconteça. Não. A água do Pantanal depende do bioma cerrado, a gente tem que entender isso. E os governantes também, porque sem água nós não vivemos. Então, e não é só isso, a estrutura e a dinâmica do ecossistema Pantanal, ele vai ser totalmente, já está sendo atingido, né? Mas totalmente modificado. E aí, o que acontece? Mesmo que tenhamos estudos, técnicas, isso aí não se dá da noite para o dia. Sim. Acredito, e nós poderíamos, inclusive, talvez no próximo bloco, falar um pouquinho, inclusive, da contaminação dessa água devido aos incêndios também. Eu, às vezes, acho, Sandra, que a gente precisa trazer a questão da saúde como foco principal para as pessoas poderem se conscientizar que chega na nossa casa, assim, que a gente, de onde que a gente esteja à distância, a gente precisa se mobilizar para fazer com que isso pare imediatamente. Eu vou precisar chamar um intervalo rapidinho, mas a gente já retoma essa discussão e no próximo bloco a gente vai falar sobre saúde e sobre como conter as queimadas, para onde a gente pode ir, como reduzir os impactos e prevenir incêndios dessas proporções para que eles não se repitam no futuro.
Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre saúde e queimadas. Comigo, via internet, Márcia Chame, coordenadora da Plataforma Institucional de Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fiocruz, Sandra Reikon, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz, Áurea Ignácio, bióloga, coordenadora da pós-graduação em Ciências Ambientais da Unimate, Universidade do Mato Grosso, e Coronel Barroso, secretário executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso. Bom, a gente tem aqui duas participações que eu acho importante a gente privilegiar aqui no nosso debate. A Juliana Costa encaminhou para a gente pelo Instagram. Ela pergunta: quais são os impactos dos retardantes de chamas? Aí eu acho que a gente pode pensar nisso em termos ambientais. Sandra, será que eu podia trazer isso com você? Em seguida, se o coronel quiser complementar ou vice-versa, seria algo que só o coronel responderia? Talvez ele possa iniciar o complemento com a questão mais de contaminação das águas, né? Perfeito. Saúde. O ar também. Aí fazemos uma rodada aí de respostas. Por favor, coronel, qual é o efeito dos retardantes das chamas? Sim, nós não estamos usando retardante para combater incêndio, nós estamos fazendo testes, isso tem que ficar claro. Lógico que para fazer teste eu tenho que usar ele no ambiente, né? Então o que acontece? Nós estamos testando um retardante específico, o nome dele é Hold Fire. Esse retardante, ele tem um parecer técnico da composição química dele que apontam que ele é biodegradável e atóxico ao ambiente. No entanto, outros testes devem ser feitos, e é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos fazendo 3 testes, basicamente. Teste de efetividade, para ver se ele realmente atende ao que ele se propõe, né? Atende o objetivo para que ele se propõe, que é reduzir as chamas, né? Retardar a propagação das chamas. E aí nós pensamos em fazer isso durante um incêndio, né, real, né? Nós poderíamos fazer esse teste como é sempre feito, num ambiente controlado, numa condição climática favorável para o retardante, né? E nós escolhemos fazer isso durante o incêndio. O incêndio que está acontecendo aqui no Pantanal é um incêndio extremamente severo, de grande magnitude. Então, nós vamos avaliar a efetividade desse retardante. Nós vamos, depois de lançá-lo no local que nós lançamos, já estamos fazendo isso, nós coletamos o solo, e após as chuvas nós vamos analisar a água. Então nós vamos complementar o teste que foi feito pelo IBAMA. O IBAMA avaliou a composição química no quesito biodegradabilidade e toxicidade. E por isso nós escolhemos esse produto. E nós vamos fazer os outros testes que faltam de efetividade, impacto na água, impacto no solo. Isso está sendo feito pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Lógico que para fazer isso eu tenho que usar, né? Mas nós não estamos usando deliberadamente, estamos usando em pontos específicos para avaliar esses 3 quesitos. Eu queria fazer uma proposta de mudança aqui do que foi pensado inicialmente, Márcia, porque o coronel está trazendo aí análises que estão sendo feitas ao longo desse processo. Eu acho muito importante a gente não deixar isso de fora. Sandra, já trago com você, e também trazer a expedição que a Fiocruz fez no Pantanal, propostas que estão sendo feitas com essa análise. Sandra, por favor, você quer complementar, né? E aí a gente também já vai falando do que a gente está trazendo de coleta nesse momento para poder estruturar ações, né? Eu gostaria de voltar um pouquinho à questão do retardante, porque, como o Barroso colocou, e eu tenho certeza que ele está fazendo o melhor que é possível, 2 pontos importantes, né? Primeiro, esse produto ele não deveria ser usado sem um estudo toxicológico crônico e agudo. Porque, obviamente, o que ele consegue fazer é um estudo agudo. Mesmo assim, é um estudo que não é controlado, porque ele está com 1000 atividades, né? Então, seria impossível ele realmente realizar um estudo toxicológico agudo. E outra coisa, nós nem conhecemos, pelo menos eu não conheço,
Se algum telespectador ou algum dos integrantes aqui da conversa souber, ótimo, mas eu não conheço qual é a concentração letal mediana desse produto, tanto para os animais, e aí, quando eu falo em animais, não só os animais terrestres, mas também os aquáticos, porque nós não podemos esquecer a questão do alimento, o peixe, e da segurança alimentar, mas também o que aconteceu, eu estou com várias fotos aí de Mato Grosso que chegaram hoje de manhã, relacionado com as primeiras chuvas, né? E o que aconteceu ontem, e a Áurea, que está na região, ela pode confirmar ou não, que ocorreu uma chuva extremamente diferenciada, com grande quantidade de material particulado das queimadas, né? Cinza, uma chuva que as pessoas estão dizendo que é desconhecida, inclusive, deles. Então, o que acontece é o seguinte, essas primeiras chuvas, elas terão, com certeza, uma carga de poluição de produtos perigosos que nós desconhecemos. E o que faz um produto ser perigoso ou não é a dose, ou seja, a quantidade que está sendo utilizada e a capacidade de diluição dos recursos hídricos. Agora, essa diluição dos recursos hídricos tem consequências. Nós não podemos esquecer que os animais estão sedentos, as pessoas não têm água. O capitão acabou de colocar isso, e nós sabemos, nós trabalhamos na Unemat, nós sabemos que a água está sendo um problema seríssimo, então nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado relacionado com a questão do retardante. A gente vai vendo os impactos no presente momento, né, Sandra? A gente está vendo as coisas acontecerem desconhecidamente, né? Exatamente, nós estamos amplificando um impacto ambiental, um efeito na saúde totalmente desconhecidos. Totalmente desconhecidos. Eu queria pedir para a Áurea e para a Márcia comentarem essas falas e trazerem também essas experiências que estão sendo feitas em loco, né, no Pantanal. Áurea, começo com você. Então, eu acho que muito interessante a fala da Sandra Reiko, nossa professora permanente no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. A Sandra falou o que tinha que ter sido dito. É o seguinte, realmente o programa é pequeno, porque uma coisa é a gente discutir alterações climáticas, incêndio criminal, isso é uma coisa. Minha preocupação agora é o que eu posso fazer, nós, pesquisadores, cidadãos, o que a gente pode fazer para minimizar o impacto? Né? A gente quantificar a perda da biodiversidade agora não é possível. A gente vai ter que ter projetos de médio e longa duração, e isso a gente não faz sozinho. Então, ter a Fiocruz conosco é tudo de bom, né? A gente trabalha com parcerias. Então, eu penso que eu não posso fechar os olhos, porque eu sei, isso comprovado cientificamente, que incêndios intensos, queimas intensas, remobilizam para a atmosfera diferentes poluentes. Material particulado, monóxido de carbono, partículas de enxofre, incluindo metais pesados. Isso é comprovado. Tem grupos científicos da Unicamp, tem artigos nacionais e internacionais mostrando isso. Nós sabemos que todo o mercúrio que estava mobilizado no solo ou nas folhas com a intensa combustão foram volatilizados para a atmosfera e vão voltar para o ambiente. Essas partículas tóxicas, não só do mercúrio, mas todas as demais, vão acessar os corpos d'água. Como a própria professora Sandra já falou, a chuva já está vindo carreada de várias partículas. E vai estar no nosso alimento, né, Áurea? Vai estar no nosso alimento, no que a gente bebe, no que a gente respira, né? Sim, e ontem não choveu em Cáceres, choveu em Cuiabá. Em Cáceres não choveu, mas, enfim, o Pantanal é um todo, né? Esses poluentes vão cair nos corpos d'água, vão acessar a cadeia trófica. A cadeia trófica é a cadeia alimentar. Então, chegando aos peixes predadores e os seres humanos e toda a biota que consome o pescado, por exemplo. Vocês já pararam para pensar como é que está o pulmão dessas pessoas que estão diretamente associadas a essas queimadas?
Sandra Reiko deve desenvolver um projeto específico para avaliar isso. Como será que está o pulmão das aves que sobreviveram? Nossa. Sendo que as aves, particularmente, têm um pulmão diferenciado. Né? Como que está isso? Então, eu acho que vai ser uma união de forças, Yasmin. Eu estou achando muito interessante essa mesa, porque com essa tragédia eu conheci a Márcia Chame, né? Eu comecei a conhecer outros pesquisadores, isso vai fortalecer os grupos de pesquisa, para que a gente consiga ter algumas ações concretas. A gente realmente não tem como responder agora. Não, mas vamos ter outras conversas como essa, mas a gente vai monitorando. Sim. Né? No caso de contaminação, a gente monitora o Rio Paraguai e seus afluentes há mais de 13 anos. Agora nós temos uma nova situação, mas a gente tem que analisar os materiais particulados, a gente tem que analisar os outros poluentes, né? Que isso, assim, não tem como eu negar, se eles foram remobilizados para a atmosfera, com as chuvas, com os processos de oxirredução, eles vão retornar de alguma forma. Esse é um ponto. E como é que está a respiração? Né? Sim. Márcia, eu queria trazer com você um pouquinho da expedição da Fiocruz no Pantanal, o que vocês encontraram lá e, a partir dessa expedição, o que a gente tem de perspectiva futura para ações, né? Pensando aí como é que a gente sai desse lugar também de somente lamentar a tragédia, né? A gente sabe que, na verdade, em loco tem muita ação acontecendo, né? Para quem está em casa assistindo pela TV pode parecer diferente, mas tem muita gente dando literalmente a própria saúde em nome de salvar esses biomas e retardar e retroceder esse problema todo. Então, em primeiro lugar, eu sempre falo isso, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer e manifestar nosso profundo orgulho, admiração pelas pessoas que estão lá na frente do combate ao incêndio, ainda que numa parcela pequena de toda a área dessa magnitude, mas são muitas pessoas, voluntários, em situações muito difíceis de trabalho, mas aí com, né, uma energia enorme. Ter ido ao Pantanal, eu acho que foi uma questão, assim, diversos grupos, eu já trabalhei no Pantanal durante muitos anos, mas ver, né, traz para a gente outra dimensão do que é necessário para a gente fazer. Então, hoje, a nossa proposta é, de fato, né, incluir e trabalhar e mobilizar diversos parceiros na área da pesquisa, utilizar de uma forma bastante importante toda a estrutura do SUS. Eu acho que isso é fundamental, né? O SUS tem aí toda uma capilaridade importante nos municípios, dos agentes comunitários de saúde, as secretarias de saúde, reunir esse grupo de pessoas com as secretarias de meio ambiente, afinal de contas, esse é o impacto, ele é múltiplo, né? De múltiplos fatores e, obviamente, de múltiplas consequências. Então, o que a gente imagina de partida, e é claro que isso, né, integrando a diversas outras redes que já estão se formando, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, o pessoal da Embrapa, Pantanal, trabalhar em minimamente algumas linhas de frente, fazer uma avaliação inicial do impacto na saúde das pessoas, especialmente dos brigadistas e das comunidades, envolvendo, né, as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, que muitas delas perderam as suas roças, suas fontes de alimento em função da queimada. Uma questão que nos chama muito a atenção, que a gente precisa mobilizar, e a gente já está fazendo isso, é trabalhar com a questão da vigilância de epizootias. O que é isso? Né? A vigilância de zoonoses, de doenças, né, que podem ser transmitidas por vetores e por animais, afinal de contas, né, esse grupo, os animais vão buscar as áreas onde sobrou alimento, abrigo e água, e normalmente essas águas estão perto da população humana, né? Então, a perspectiva, a partir de conhecimentos, né, de outras áreas, de outras situações como essa, é que a gente pode ter a emergência de doenças, né? Nós sabemos, temos pesquisas de pesquisadores da Fiocruz aí que identificaram 16 espécies de vírus na Amazônia, 6 espécies desconhecidas da ciência. Então, a gente tem que estar um passo na frente. A gente não pode esperar que isso aconteça para ver como é que resolve. Nesse momento, né, a gente tem que pensar em como, né, estar trabalhando na frente dos impactos e das consequências.
né? Pensar em criar bancos de amostras biológicas que sejam testemunhos do processo da distribuição de agentes infecciosos no cenário que a gente teve hoje e que, obviamente, ele vai se reconstruir de uma outra maneira. E, obviamente, né, eu acho que tem aí uma força da ciência, do conhecimento, para que a gente estabeleça aí dentro de uma grande fórum, que eu acho que o Brasil precisa disso nesse momento, estabelecer as áreas de restauração. Né? Hoje saiu uma grande pesquisa do mundo inteiro, quanto é importante que a gente delimite áreas que sejam boas para a restauração, e com essa restauração a gente vai estar protegendo o sucesso da economia dos países. Eu acho que essas coisas não são confrontantes, nós sabemos disso, o Brasil produz aí alta tecnologia de produção na agropecuária e que elas são perfeitamente possíveis de serem conciliadas com a recuperação e a manutenção da biodiversidade. O Brasil só ganha com isso desde que a gente tenha responsabilidade para fazer isso da melhor forma e de uma maneira adequada. E aí a Fiocruz, ela entra com essa parceria de, obviamente, auxiliar naquilo que é de nossa competência, de nossa possibilidade, mas ninguém vai fazer isso sozinho, isso só será feito com a união de diversas instituições e com a união também das forças políticas que precisam entender esse processo e garantir, né, aí uma possibilidade de um desenvolvimento seguro, né, justo, sustentável para todos nós. Excelente essa sua fala, já vou passar para você, Sandra, até porque o Coronel, no contato com a nossa produção, para a produção desse programa aqui, ele fez um comentário sobre o artigo 225 da Constituição Federal, que nos obriga a resguardar os nossos biomas para as futuras gerações, né? A gente precisa pensar nisso porque não é inesgotável. Sandra, a gente está caminhando para o finalzinho do programa. Eu quero te pedir essa fala. Tem uma última participação aqui da nossa audiência, uma última rodada de fala de todos vocês para essa temática tão importante para esse momento que a gente está vivendo. Então, em relação exatamente ao que você colocou agora, que o Barroso já fez essa menção, a questão das próximas gerações, né? Nós não podemos esquecer que esse fato, né, que nós estamos vivenciando e essa exposição aguda, ela afeta principalmente os grupos mais vulneráveis, ou seja, gestantes, crianças menores de 5 anos e os idosos. Quando eu falo em gestantes, nós estamos exatamente falando da capacidade que os poluentes, os micropoluentes, eles possuem essa propriedade de atravessar a barreira placentária e, inclusive, com efeitos no desenvolvimento do feto. Então, nós não temos estudos realizados com essas comunidades em relação ao impacto agudo desses incêndios que estão ocorrendo ainda, né, no Pantanal. Mas eu acho que de fundamental importância o que a Márcia colocou, relacionado exatamente com estudos da população. A população, além dos efeitos desses incêndios, eles têm também a questão da depressão, da tristeza, da saúde mental. Então, a gente não pode esquecer da população como um todo. Excelente fala, Sandra. Eu tenho uma última participação aqui que eu acho importante para a gente finalizar o programa, já encaminhando por uma próxima conversa nossa, que imagino que seja realmente importante. A Maria do Céu pergunta para a gente pelo WhatsApp: que estratégias em âmbito nacional podem ser promovidas para enfrentar os incêndios em biomas brasileiros? Eu vou pedir para o Coronel brevemente me responder isso e queria rapidamente uma fala de cada um. Perspectivas de futuro. Eu tenho menos de 5 minutos de programa. Coronel. Eu queria que repetisse a pergunta que não deu para ouvir direito. Que tipo de planejamento pode ser feito? Que estratégias em âmbito nacional podem ser realizadas? Tá. Excelente. Gratíssimo pela pergunta, que era o meu fechamento, era essa pergunta. Eu achei que você ia gostar. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Não. Tá, então, agora eu vou ficar quietinho aqui, tá? Então, essa pergunta é exatamente que eu ia fechar a minha fala.
Primeiro, eu só para antes de fechar a fala e responder essa pergunta, eu queria falar que aqui no nosso PAIAS Pantanal, que tem o objetivo de atender animais, nós já instituímos aqui a Câmara Técnica do Desastre, que é formada por inúmeros pesquisadores que estão trazendo propostas de pesquisas emergenciais agora e a médio prazo. Então é extremamente importante isso e grato pela participação de todas as pesquisadoras que estão aqui nesse programa, que já fazem parte dessa CTD, Câmara Técnica do Desastre. A gente não está pensando só em atender da resposta, mas também estamos pensando para o futuro. E aí eu já levo logo a minha fala para essa situação da questão aonde que a gente tem que trabalhar. Temos que trabalhar na causa. A gente está agora trabalhando no efeito. Sim, não temos opção, mas temos que trabalhar na causa. E a causa é exatamente a resposta que eu vou dar para a nossa telespectadora. Nós temos, sim, os corpos de bombeiros do Brasil, por meio da Liga Nacional de Bombeiros Militares, encaminhou no ano passado para o governo federal, os 3 poderes do governo federal, a proposta de estruturação do sistema de proteção contra incêndio florestal da Amazônia. Tá? Peraí, estamos falando de Pantanal? Sim, mas nós já encaminhamos da Amazônia no passado, governo federal. Inclusive foi para o MPF para eles acompanharem. Encaminhamos também, vamos encaminhar esse ano, a proposta de sistema de proteção contra incêndio florestal do Pantanal. Então, nós, bombeiros militares, que somos a instituição legitimada para trabalhar prevenção, controle e combate a incêndio florestal em todo o território nacional, nós entendemos que devemos trabalhar sistemas de proteção contra incêndio florestal por bioma, por conta das características e peculiaridades de cada bioma, sejam elas sociais, ambientais e econômicas, né? Então, isso é ponto pacífico dentro das instituições de bombeiro militar e nós já encaminhamos a proposta da Amazônia e vamos encaminhar do Pantanal. E o que está previsto nessa proposta? Inúmeras coisas. Primeiro, fortalecimento dos corpos de bombeiros. Bombeiro não tem estrutura para trabalhar com incêndio florestal, embora tenha pessoal capacitado. Segundo, capacitação, discussão sobre esse tema por meio de seminários, pesquisa aplicada aos incêndios florestais, capilarização desse sistema na época mais crítica do fogo, né? Estruturação de sistema de prevenção e combate terrestre e aéreo, porque é um sistema combinado, né? É extremamente complexo isso, e a gente precisa inventar a roda. Em outros estados do mundo, nações do mundo, como Estados Unidos, Chile aqui no Brasil, ou na América do Sul, na Europa, se trabalha isso, a gente não precisa inventar nada. É só adaptar da realidade deles para a nossa. Isso já foi feito, esses estudos, nós temos tudo escrito, né, discutido a nível de corpos de bombeiros. Temos também que desenvolver planos de proteção contra incêndio florestal, usar o manejo integrado do fogo para reduzir biomassa, dentre outros objetivos, trabalhar de forma sistêmica e perene a questão da educação ambiental, mas fundamental a gente punir quem comete o crime. E aí o judiciário tem que entrar no circuito. O judiciário, ele trabalha apartado, ele não está dentro desse circuito. Quem está trabalhando aqui é executivo e legislativo. Do judiciário, eu não sei o que acontece, que eu não sei se chega até eles ou se eles não se envolvem com esse problema, enfim. Temos que trabalhar de forma lato sensu. A Estratégia Internacional para a Redução do Desastre da ONU estabelece que todos do cenário têm que trabalhar. Estado, sociedade civil organizada, entidade de classe, empresas privadas, população. Isso está lá escrito na ONU. Então é isso que a gente está fazendo. Eu espero ter respondido a pergunta da nossa telespectadora, mas eu gostaria de finalizar minha fala assim, falando que o fogo amigo, essa frase eu conheço esses dias aqui, nessa temporada, né? Eu já tenho 27 anos de bombeiro militar nessas temporadas todas, o resto do tempo de serviço meu foi no Exército, mas vivendo com fogo tem 27 anos. E eu conheço a frase, e eu estou fazendo questão de falar ela o tempo todo para a gente entender um pouco do que é isso. Fogo controlado reúne os amigos. Fogo fora de controle, que é o incêndio, reúne todos. Então, essa é uma grande oportunidade de todos nós nos reunirmos, nos integrarmos nossos esforços para buscar uma solução, para mitigar o problema. Que não vamos dar solução, não vamos dar a solução definitiva, é mitigar o problema do fogo, porque é um fato real, está acontecendo e, infelizmente, vai continuar a acontecer. Agradeço a oportunidade e estamos prontos para próximas discussões. Eu que te agradeço, Coronel. Foi muito bom ter você aqui com a gente, alguém na ponta, alguém observando de dentro essa situação, né, Márcia? Eu vou concluir o programa com você, eu tenho menos de um minutinho, queria uma fala final sua, perspectivas de futuro, como é que você vê sendo, com o seu olhar de bióloga, esse momento e tudo isso que o Coronel trouxe para a gente? Eu acho que a fala é essa, né? Infelizmente, nesse momento, é trabalhar para mitigar e aprender. E eu acho que a gente não pode continuar sempre, né, fazendo os mesmos erros e não aprender nada. Estamos aí, nesse momento, com uma possibilidade enorme de aprender sobre isso. E, em cima desse aprendizado, propor políticas públicas que sejam intersetoriais. Está muito claro, né,
que o que a gente tem hoje é um problema que só será resolvido a partir de ações multissetoriais. É esse esforço que tem que ser feito, né, trazer a ciência para gerar boas informações, para que essas informações subsidiem quem está na ponta, subsidiem planejamento, né? E esse planejamento ele tem que ser um planejamento nacional. Os biomas se conversam, né? E já passou da hora do Brasil enfrentar, né, essas situações que são de múltiplas ordens, como todos nós aqui já falamos, né? Para que a gente aí não perca, né, biodiversidade, capacidade produtiva do solo, riqueza, né, para a nação brasileira. A gente tem que entender que nossa biodiversidade, usando biotecnologia, usando conhecimento, vai trazer para o Brasil aí a riqueza do futuro, né? E eu acho que essa, assim, é o que eu sempre falo isso, porque eu acredito nisso, e o Brasil tem aí, né, um dos países de maior biodiversidade do mundo, que não pode ser perdida. Temos essa responsabilidade, Márcia. Ótima fala para a gente encerrar esse programa e refletir sobre isso. Áurea, Sandra, Márcia, Coronel Barroso, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Teremos outros debates como esse e vamos observar essa situação, dar a atenção que ela merece. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Se puder, fique em casa e eu encontro você na próxima semana. Até lá.